A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez, juntos, assim para fazer mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. E o autor dessa revista é o pastor Hudson Galdino da Silva. Já foi meu pastor aqui. Ele é o pastor da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. O estudo tem como base a carta de Pedro, 2 Pedro 3, 8 e 18. E o título da lição é Espiritualidade Saudável. E vamos assim fazer a leitura do texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, de 8 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, em que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, sem santo trato e piedade, aguardando-vos e apressando para que a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo suas promessas, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém e amém. Vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de junto assim estar fazendo, juntamente com o irmão, mais uma escola bíblica dominical, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nos deu a libertação dos nossos pecados e nos trouxe a Tua presença, ó Pai, para que pudéssemos assim dar honra, glória e dar louvores e adoração ao Teu santo nome. Somos agraciados por Ti, ó Deus, pela Tua infinita graça, pela Tua longanimidade, porque nos dá o acesso ao trono celestial do nosso Pai que está no céu. Obrigado pelo Espírito Santo que nos consola, que nos vigora, que nos ensina, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Abençoa, Senhor, os ouvintes que ouvirão esse vídeo, ó Pai, e aqueles que acompanharão, que possa a Tua palavra penetrar no seu coração e fazer morada. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo. Amém. Antes de começar a introdução do estudo,
nós, este dia, né, dia terceiro domingo do mês de agosto, é dia dos jovens batistas. Então queremos parabenizar todos os jovens batistas e que possa assim o Senhor estar abençoando todos os nossos jovens. Também, irmãos, eu quero falar que o pastor Fernando Brandão, ele está fazendo a sala de oração de segunda a sexta às 18 horas. E você que gosta de oração, nós devemos não só gostar, mas é uma necessidade de cada crente assim estar buscando a sua presença. Juntos em oração pelo Brasil, pela Junta de Missões Nacionais. Pastor Fernando Brandão convida a todos para que juntos possamos estar orando, intercedendo pelo Brasil e pelo fim dessa enfermidade que tem assolado a muitas pessoas, né? Irmãos, espiritualidade saudável. Então está falando de saúde, uma saúde espiritual. Essa lição, quem está fazendo é o pastor Hudson Galdino da Silva, aqui da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Já fui ovelha dele, um excelente pastor, e ele traz a nós essa maravilha de ensino falando sobre saúde espiritual. E ele começa com uma ilustração aqui. Ele diz assim: certo professor de música, querendo ensinar arte musical como princípio para a vida, olha só, reuniu seus alunos iniciante um quadro branco e colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia apresentar em nossa vida tristeza, pandemias, dores, lágrimas, choros, sofrimento, perdas, enfim, vários assuntos ali poderia ser os obstáculos que nós enfrentaríamos. Depois ele começou ele começou a traçar algumas linhas, como se elas apresentassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol. Aqui, quem entende de música, né, sabe que essa clave é um símbolo, né, que dá ali ensinamento das partes musicais, partituras, esses negócios assim, para mostrar que representava uma pauta musical, e começou a cantar: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Isso aqui é do cantor cristão, né? Cantor cristão do nosso cenário batista. E dizia o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus. Realmente, Deus pode transformar todas essas coisas. Assim podemos em todo tempo ter vida saudável. Se em nossas dores for colocada uma melodia. Olha só. Por isso que quando eu vejo um filme, eu gosto muito de filme, mas quando eu vejo um filme, sempre tem um fundo musical, né? É muito bonito. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente da circunstância, e que nós propomos a pensar no estudo desta lição, o que é vida espiritual saudável. Então já começa com uma pergunta. Primeiro ponto. Aliás, irmão, essas lições, elas estão sendo aqui, tem 5 tópicos, elas se dividem em 5 tópicos. Eu esqueci de mencionar isso aqui. É aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de quem nos dirige, não é limitado pelo tempo. Então, quer dizer que nós vivemos pelo tempo, nós temos um tempo limitado, mas quem dirige, que é Deus, não é limitado pelo tempo. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Interessante, né? O Senhor é atemporal.
não tem isso presente, passado, futuro. Deus é uma coisa só. Quando Pedro escreveu a epístola, a carta, os cristãos viviam em agonia, que é lidar com o tempo. Isso trazia ansiedade e preocupações. Então, o tempo ali para eles era uma preocupação. Quando será a volta de Cristo? Aliás, esse texto da parte da carta de Pedro está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor virá, né? Diz, o tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Para que nós não estejamos ansiosos. Igual nesse momento dessa enfermidade que surgiu, muitas pessoas estão ansiosas, mas Deus diz para nós descansarmos nos braços dele, né? Pedro faz uso do ensino de Salmo, olha só, 90, o Salmo 90, versículo 4, que também fala parecido com, também fala sobre isso, né? Salmo 90, versículo 4, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Para Deus isso aí não é nada. Quando lidamos com o propósito de Deus, a questão de tempo é indiferente. Então Deus tem o seu propósito. Às vezes nós pedimos uma solução imediata, mas Deus tem um propósito, tem um ensinamento. E essa pandemia que nós estamos vivendo, creio eu que é um ensinamento de Deus pedagógico para o homem repensar as suas atitudes, em que nós estamos errando ou acertando. Era isso que Pedro estava ensinando. Nessa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo. Quando as pessoas desperdiçam o seu tempo e não dão tempo para o próprio Deus. O tempo incorpora valores, porque nos faz pensar, refletir, decidir. Pensar, refletir e decidir. Isso que muitas das vezes nos traz a consciência. As decisões são resultado de cada momento que vivemos. Precisamos ter como compreensão de que seja nosso tempo ou o tempo de Deus. Então, muitas esperam uma solução rápida para esse propósito que está tendo aí, mas nós não sabemos qual a intenção de Deus nos ensinar agora nesse tempo presente. Não há como viver de maneira saudável nessa época que estamos vivendo, cheio de desafio imposto pela pandemia que assola o mundo, sem a exata compreensão de que seja como viver cada tempo de nossa vida. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então todas as coisas estão patentes aos olhos nus de Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. São os atributos de Deus. Deus sabe tudo e Ele entende tudo. E todas as coisas estão de acordo com o que Ele tem colocado para nós. Tudo está sobre o seu domínio, força, autoridade e poder. Há uma expressão que as pessoas dizem assim, Deus ainda está no controle. Irmão, Deus nunca deixou de estar no controle e nunca vai deixar de estar no controle, porque Deus é tudo em todos. Sem Deus, nada do que tem seria feito. A própria Bíblia ainda mesmo fala sobre isso. Especula-se sobre quanto tempo vai durar a pandemia. Mas para Deus não faz diferença se for ontem, se é hoje ou será amanhã. Deus é o Senhor da história. Então Deus está fazendo a história acontecer agora nesse momento, com essa enfermidade que nós estamos passando, com situações que estão acontecendo, e Ele é o Senhor da história, Ele que faz a história, Ele que faz acontecer a história. Os irmãos já viram que já ascendeu reinos, impérios, e hoje esses impérios se tornaram cinza aos olhos de Deus, mas Deus permanece para sempre.
Ele dirige a história, não determina a história, mas pode-se intervir na história e tem uma teologia para a história. Então, irmãos, Deus pode se intervir nessa enfermidade e de uma hora para outra, ó, desaparecer. E muitas pessoas vão falar assim, como que sumiu de repente, saiu do nada, né? Mas Deus pode, Deus é Deus. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar. Então, essa enfermidade não nos deve fazer parar. Pelo contrário, deve motivar mais ainda nós como crentes a seguir em frente, não olhando para trás, não deixando de botar a mão no arado. Nós temos um compromisso não com o homem, mas com Deus. Estacionar nas preocupações deste tempo presente. Não devemos estar preocupados com essas situações. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida. Muitas pessoas podem realmente estar passando por grandes momentos financeiros, realmente perda de emprego e outras coisas. Mas Deus nunca perde o controle do tempo da nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. Então, quando nós entendemos que o Senhor ele é atemporal, as nossas esperanças se renovam a cada dia. A nossa esperança se renova a cada dia, a cada manhã, na presença de Deus. Temos que ter esperança para esses dias atuais em que o mundo está desesperado, mas o crente não pode perder a esperança. Não se deve perder a esperança. Então, no primeiro tópico, nós falamos aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo, que é Deus, né? Deus não é limitado pelo tempo. Uma vida saudável. Segundo tópico, uma vida saudável, espiritualidade saudável, compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. O que é uma longanimidade? Deus se prolonga, Deus dá tempo para que as pessoas reconheçam a sua deidade, ou Deus, que Ele é Senhor, Criador, divino. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O grande objetivo de Jesus vir a esse mundo não foi para que condenasse o mundo, mas que o mundo aceitasse ele e salvasse essas pessoas que estão sendo perdidas pelo mundo. Quantas pessoas têm partido nesse tempo de pandemia sem conhecer ou crer que Jesus é o Filho de Deus? Pedro então trata do tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. Então, quando Jesus veio, não só para Israel, por isso que eles rejeitaram, porque a promessa se estendeu a todos nós, povos gentílicos. E nem para um indivíduo, uma só nação, nem só um povo, mas para que todos no globo terrestre, todinho, tivesse alcance da salvação através de Jesus. Nem para algumas pessoas, ou para alguns cristãos era uma promessa demorada. Para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Deus se estende para que as pessoas venham reconhecer Ele como Salvador. Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Deus não retarda. Deus tem o seu tempo certo de agir. Ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Não podemos desprezar a riqueza da graça de Deus. O que é a graça? A graça de Deus é um dom, é um presente que nós não merecíamos, e por isso que ele está falando assim, não podemos desprezar o presente de Deus,
Quem é o presente? O presente de Deus foi Jesus, que veio a este mundo, uma oferta por cada um de nós dos nossos pecados. E diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós ofendemos a Deus quando se rebelamos contra Deus, a humanidade se rebelou contra Deus lá no paraíso. E nós ofendemos a pessoa de Deus e agora, através da remissão das ofensas, Deus, através do seu Filho, ele nos dá o presente, a graça de Deus, a sua misericórdia. Lidar essa situação com promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Às vezes misturamos as promessas, nós distinguimos as promessas pessoais, individuais, promessas gerais. Tem gente que continua insistindo em promessas que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias e que já cumpriram, deixando para nós o exemplo de obediência, fé, renúncia e ensino da fidelidade de Deus. Pedro fala então da volta de Jesus. Pedro aborda a volta de Jesus porque é a promessa que ele iria para o Pai e voltaria para nós. Mas alguns já não estavam seguindo mais essas promessas, já tinha deixado, abandonado. E ele faz um alerta aqui, que as promessas de Deus não retardam. Uma promessa geral. Alguns murmuram e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Alguns já não esperavam mais aquele acontecimento, porque já achavam que Cristo não viria mais. Mas a história é conduzida com longanimidade. Então, se Jesus já tivesse voltado uns tempos atrás, o que seria dessas outras pessoas que agora estão aceitando a Cristo, não é? Então Deus, ele sempre quer que as pessoas venham ao entendimento, ao raciocínio da sua promessa, através do seu Filho Jesus. Nosso Deus estende as oportunidades. Deus está estendendo essas oportunidades. Estica o seu amor, como elástico, né? Esticando o amor dele. Deus é amor. A vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato. Então, irmãos, se nós não podemos ser egoístas, porque nós já encontramos a salvação, mas Deus está estendendo. Por isso que as pessoas não entendem. Como se Deus é tão justo, tão amor, por que ele deixa assim? Porque Deus não intervém diretamente naquela atitude. E nós temos o arbítrio, então Deus, todos nós vamos ser julgados pelos atos de bom e de ruim. Não podemos esquecer que em todo tempo Deus age com longanimidade. No passado, no mundo passado e no mundo presente, Deus está sendo longânimo. O que pode ser para mim dor, lágrima, choro, tristeza, sofrimento, incerteza, enfim, Deus usa a sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venha contribuir juntamente para o nosso bem. Olha só. Conforme em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões, segundo o decreto. Então, irmão, Deus nos chamou segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu decreto. Deus chama atualmente as multidões. Deus está chamando as multidões através dessa enfermidade. E olha que Deus está sendo benéfico para com essas pessoas. Deus está sendo bondoso para com essas pessoas. E as pessoas ainda não entenderam que essa enfermidade, quero crer eu, que ela vem para frear um pouco aquilo que o homem não estava querendo ouvir. Não estava dando tempo para ouvir. Hoje tem tempo para ele ouvir a mensagem que é necessário
o retorno aos braços do Pai. Deus transforma as minhas ansiedades em lutas e em melodia. Quando começou, irmãos, eu não sei se os irmãos têm lembrado, quando começou essa pandemia, foi cantado várias vezes, até em rede nacional, um hino que fala, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Hoje as pessoas já não estão cantando, nem os crentes estão cantando essa melodia. Era para ir até o final cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então aquilo foi, quando as pessoas ouviram que não era crente, eu quero crer eu, que aquilo é um alerta, porque Cristo vive. Então, irmãos, você vê que as pessoas logo, logo se esquecem dos benefícios de Deus. Terceiro ponto, irmãos, para uma espiritualidade saudável, renova a esperança, transcende sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Para nós não perdemos, para ter uma vida espiritual saudável, não perdemos. Nós podemos viver aqui e agora. Não precisa esperar a eternidade. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, e pessoas que vos convém de santo trato, piedade, por isso, amados, aguardando todas essas coisas, procurai que deles sejais imaculados, irrepreensíveis e em paz. Você, eu, todos nós, toda a humanidade, será que temos procurado viver uma vida na presença de Deus, uma vida sem mistura, procurando a santidade? É bom a gente rever os nossos conceitos cristãos. Então aqui ele diz que todas essas coisas, o mundo vai perecer, todas essas coisas que nós vemos no mundo vão se perecer. E ele faz uma busca, será que você, eu, todos nós estamos atentos às coisas? Porque sabemos que todas as coisas vão perecer. O apóstolo usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso da vida saudável. Santo trato, uma vida modesta, uma vida reta, santo trato. Piedade, não se misturam, imaculado, puro, né? Tenta viver ali fora da corrupção do mundo, irrepreensível. Olha que palavra forte, irrepreensível, que não se repreende. Santo trato, procedimento diferente. Então você que tem uma vida com santo trato, você tem uma vida diferente. Você vai contra a maré. As pessoas estão indo em uma direção, você está indo em outra. Nessa sociedade. Retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossas vidas. O Cristo imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguardo de sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade. É uma honra ser chamado cristão, mas há um compromisso. Quando você diz que você é um cristão, você é um seguidor de Cristo, você representa Cristo aqui na terra, você imita basicamente Cristo. Tudo que Cristo fez você tem que cumprir, porque você é um imitador de Cristo. O amor, a bondade, a fraternidade, tudo isso está dentro de um cristão, ou deve ter o caráter de Cristo. Sem mácula. Isso é representado num contexto conflitante. Vivemos aqui e agora, mas com perspectiva na eternidade. Então, o crente ele vive nessa terra, mas com a esperança, com os olhos voltados para os céus, aonde a Bíblia diz que é a nossa eterna morada. Vivemos no contexto pátrio terreno,
mas sabemos que tem valores eternos. Olha só. Nossa pátria celestial, a cidade santa, e aqui a Bíblia diz que na verdade nós aqui somos peregrinos e forasteiros, peregrinando nessa terra, mas e forasteiro aqui. Mas esperamos uma pátria melhor, que é a pátria celestial. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Cristo? Aí ele faz aqui umas murmurando, reclamando, debatendo de tempos e estação. Não. Especulando o resultado? Não. Precisamos viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui. Mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Então, irmão, nós aqui clamamos por justiça, principalmente das partes das autoridades constituídas, mas nós sabemos que a verdadeira justiça procede de Deus, de Jesus, e lá será eterna. Mas viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. Não é porque o mundo está pecando que você vai pecar. Não é porque o outro está participando da corrupção que você vai ser corrupto. Então nós temos que viver digno, já se preparando para morar nessa linda cidade. Quarto ponto, irmãos, diz assim: espiritualidade saudável tem compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. Então, nossa vida tem que ser compatível com o que a Bíblia nos ensina, com as Escrituras Sagradas. Diz assim: falando disto, como em todas as epístolas, com todas as cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui já falando, irmãos, de falsos mestres, falsos ensinadores, que torcem as palavras de Deus, achando que está cumprindo a palavra de Deus, mas são para a sua própria perdição. A Bíblia não tem como dar jeitinho. Não. Ou você é santo, ou você é profano. Não tem meio termo. Lá em Apocalipse, o próprio Jesus diz: não é nem quente nem frio, mas morno. E morno, os irmãos já sabem, ele vomitaria da sua boca. Ele falou isso lá na igreja de Laodiceia, os irmãos sabem muito bem disso. Assim como não existe vida saudável sem boa alimentação, equilibrar minerais e tudo que o corpo precisa para estar bem ajustado, funcionando devidamente. Também a vida espiritual precisa do alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o apego à palavra com reverência. Essa palavra reverência aqui, irmão, é respeito. Tem pessoas que estão fazendo aí, pregando, ensinando, mas será que é com reverência, com respeito à palavra de Deus? É para que nós podemos pensar, né? Temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela. Então você tem que ter essa conjuntura. Ler a palavra de Deus com apego, com reverência, com temor, leitura, meditação, estudo, obediência e, principal, obedecê-la, né? Por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Ela nos evita pecar. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela evita que o homem vai para a destruição. Quantas pessoas foram livres através dessa palavra? Quantas sociedades se ergueram porque a base daquela sociedade foi a palavra de Deus, foi a Constituição. E proteção da alma e do coração, faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Falar em tentação, quando
Jesus começou o ministério dele, uma das coisas que ele foi provado foi nas tentações. E devemos superar nas tentações. Dai-nos robustez e fé, porque esta vem pelo ouvir e a palavra. Então, o crente vem pelo ouvir, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, devemos estar atentos à voz de Deus, porque Deus ainda fala nesses dias, através da sua palavra. Eu creio que é em Hebreus, deixa eu ver aqui rapidinho, ler para os irmãos. Hebreus, olha só o que diz. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, em muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus ainda fala através do seu Filho Jesus. Nesses últimos dias, Deus está falando. Hebreus 1:1. Então, irmãos, nos faz alegres, felizes, mesmo contudo, ao nosso redor, nos é contrário e perverso. Enquanto o mundo está cada dia se afundando, através da leitura, no estudo da palavra, são confortados porque nós se alimentamos da palavra de Deus. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada como exageros emocionais e falácias hermenêuticas. Então ele está usando aqui um termo teológico, né? Não é a pandemia que vai interpretar a Escritura, mas a Escritura que interpreta nossas experiências de vida, seja pessoais ou da humanidade. Pedro adverte. Portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastado pelo engano fraudulento. Então, irmãos, a base da vida do cristão está nesses livros aqui. 66 livros, a base da fé do cristão. Velho e Novo Testamento se complementam. Porque o Velho fala da vinda de Cristo, do Messias, que já veio o Messias. Alguns ainda esperam o Messias, mas nós sabemos que o Messias já veio e cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. E ele mesmo falou lá na cruz, está cumprido. Então, essa é a base de regra e fé do cristão, a palavra de Deus. Espiritualidade saudável. O quinto tópico diz assim: sempre redirecione seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Então, nosso alvo é Jesus. Já partindo para o final desse estudo, nós vamos tratar disso. Nosso alvo é Jesus. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Velho Testamento apontaram para o Novo, até quando o Novo surgiu, e aí já não foi. Agora nós usamos o Novo Testamento como base, tudo que nós aprendemos no Antigo. Porque a nossa fé cristã está baseada nos profetas que falaram de Jesus, que Jesus veio. Então diz assim: o mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã, também crentes preguiçosos. Então, quando você tem preguiça de ler, examinar, meditar, como foi falado que o pastor Hudson Galdino colocou, nós não temos que ter preguiça de ler a palavra, de meditar, de orar, porque essas coisas fortalecem a fé cristã nesse tempo
principalmente nesse tempo. E diz assim, que não quero produzir meditações, reflexões, prefere chamados enlatados. Quando ele fala enlatados, são aqueles livros de autoajuda. E repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal. Tem sido a moda. E as gerações dos consumistas da fé só querem consumir e nada produzir. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos, diante do que dizia, sem demorado, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você vai falar de alguém que você não conhece, que você não sabe nada dele? Jesus, nós temos que conhecer a fundo a vida de Jesus, os parâmetros de Jesus, para você poder ensinar as outras pessoas. Pedro menciona duas questões básicas: a graça e Jesus. E nós sabemos que a graça é o presente, o dom, enquanto as coisas não se cumprem. Continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus. Dependendo de Deus. Tem gente que não quer mais depender de Deus. Aliás, uma das coisas que o homem quis desde o princípio é não depender de Deus. Mas não tem como não depender de Deus. Depender a cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura e escassez. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso. Tive fome, mas soube passar necessidade. Não importa, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, parte A. Então, irmãos, o que nos fortalece é a presença de Deus, é a graça de Deus. A graça nos basta. E se você tem a graça de Deus, se você tem Jesus, é o que te basta. Aqui, irmãos, é para nossa reflexão, já indo para o final, para pensar e agir. Primeiro, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle, viu? Realmente Deus está no controle. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Uma coisa que nós temos que ter nesse momento é esperança. Terceiro ponto, dedique mais do seu tempo à oração, à leitura da palavra de Deus. Nesse tempo, irmão, quem lhes falar que não tem tempo para orar e ler a Bíblia, é difícil. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Que a graça de Deus, o conhecimento de Jesus enche os nossos corações. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desses ensinos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.